Chegamos a mais um vídeo de domingo, e se é domingo, você que sempre me acompanha por aqui em dias como esse já sabe que hoje eu trago os preparativos e as projeções para mais uma grande semana. Além de comentarmos um pouquinho do calendário econômico e os principais eventos que tendem a ditar a volatilidade nos próximos dias, eu também vou comentar um pouquinho sobre como essa fala do Donald Trump nessa última sexta-feira em limitar os juros abusivos dos cartões de crédito em 10% nos Estados Unidos vem repercutindo nos mercados e como pode oscilar aí os mercados durante os próximos dias. Como será que os mercados vão receber essa possível nova medida aí trazida pelo presidente norte-americano? Eu falo com vocês sobre tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Como de costume, eu já lembro a você de deixar as suas contribuições nesse vídeo, seu like, a sua inscrição e um comentário ao final é sempre muito bem-vindo. Auxilia demais aqui na propagação desse vídeo para mais e mais pessoas. Iniciando com vocês, sem mais delongas, direto ao que interessa, eu inicio o nosso vídeo com uma breve recapitulação do que vimos na última semana, principalmente na sexta-feira, que eu falava durante toda a semana da super sexta, que poderia ser sim muito importante para os mercados. De fato, vimos dados mistos, o que acabaram não trazendo tantas movimentações assim para o nosso mercado. O mercado continuou andando de lado, o Bitcoin continua lateral ali no patamar de 90 mil dólares, depois de ter alcançado os 94, é verdade. Mas basicamente aí para você que ficou por fora, não sabe exatamente o que foi reportado nessa última sexta-feira, vimos dados de emprego referente ao mês de dezembro, último mês de 2025, tínhamos aqui uma expectativa do payroll, ou seja, a quantidade de vagas geradas fora de setores não agrícolas, como também a taxa de desemprego, que era um ponto alarmante, afinal, no fim do ano de 2026, vinha trazendo reportes aí nos últimos 4 meses crescentes, ou seja, a taxa de desemprego estava crescendo em nível acelerado nos Estados Unidos, o que obviamente vinha levantando preocupações, principalmente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Então, existia uma expectativa muito grande para essa taxa de desemprego e, claro, para o payroll. O payroll veio abaixo das expectativas, a projeção era de 66 mil novas vagas e veio apenas em 50 mil, ou seja, mostrando que o mercado de trabalho não parece tão aquecido assim, não gerou tantas vagas como se esperava durante o último mês do ano passado. Além disso, vimos a taxa de desemprego, depois de chegar a 4,6 no final do ano passado, registrando a maior taxa de desemprego já vista nos últimos 4 anos, ela recuou bastante. Primeiro esse 4,6 foi revisado e voltou a 4,5 na divulgação referente ao mês de novembro, divulgada no mês de dezembro do ano passado, e agora essa divulgação referente ao mês de dezembro tinha projeção de 4,5, ou seja, se manter no mesmo nível daquela que foi anteriormente divulgada e revisada, e ela veio abaixo, ou seja, um indicativo importante de que o mercado de trabalho melhorou um pouco se comparado aí com os últimos meses do ano passado. Então, menos pessoas estão ficando desempregadas nos Estados Unidos, o que obviamente, economicamente falando, é um ponto positivo. Para nós que especulamos no Bitcoin, que investimos no mercado cripto para o médio e longo prazo, é claro que isso é ruim. Quanto mais o mercado de trabalho se demonstrasse deteriorado, maiores seriam as chances de um novo corte de juros e de possíveis novas medidas de relaxamento econômico por parte do Fed. Ou seja, o Fed, entendendo que sua economia está mais fragilizada e a inflação segue, num patamar controlado, eles poderiam ser um pouco mais relaxados, um pouco mais dovish aí em relação a essa política monetária atual, principalmente programada para 2026. Então isso não acontece. Bitcoin poderia, ter trazido voos maiores nessa última sexta-feira, acabou lateral muito por conta desses dados mistos que vimos aí nessa última sexta. E passando agora para falar um pouquinho sobre o que nos aguarda para essa semana, antes de eu comentar sobre dados como, por exemplo, de inflação na terça-feira, que devem trazer o pico de volatilidade para essa semana, a gente comenta sobre essa fala do Donald Trump nessa última sexta, onde ele fala em querer limitar, aquelas taxas
taxas, aqueles juros dos cartões abusivos aos seus clientes a 10%, ou seja, juros que geralmente ultrapassam e muito esses 10%, chegando a 20, 30, 40, até 50% aos clientes. Ele tem aí o interesse nos Estados Unidos em limitar a 10%. Ele entende que, de certa forma, isso é muito abusivo aos americanos e ele quer que, basicamente, aí a administração do governo dele se torne um governo affordable, né? Ou seja, que as pessoas possam pagar por aquilo que consomem. E aí, quais são os impactos disso imediatos, né, ao sistema financeiro, ao Bitcoin também? E claro, vamos lá. Se um teto de 10% entrasse em vigor agora, cartões para clientes seriam cancelados, limites muito provavelmente seriam reduzidos, crédito rotativo cairia, banco migraria para FIIs, anuidades, empréstimos alternativos. Então, basicamente, não teríamos ali um estímulo ao crédito nos Estados Unidos, podendo até mesmo levar a uma crise de crédito. Por que isso importa para o Fed? Se o crédito ao consumidor encolhe, naturalmente, se o consumidor tem menos crédito, o consumo desacelera, né? O desemprego acaba subindo depois. Para o Fed, isso significa menos inflação, menos pressão salarial e, consequentemente, mais espaço para o corte de juros. Então, se o consumo desacelera, significa, consequentemente, que a economia também desacelera. Se a economia desacelera, a inflação tende a cair. Se a inflação cai, o Fed tem mais margem para trazer corte de juros e por isso que ele fala em mais espaço de corte para o futuro. Mas é válido lembrar sobre essa observação. O Fed só vai reagir quando o dano real aparecer nos dados econômicos que forem divulgados. Até lá, eles adotam aquela política que a gente já conhece do famoso esperar para ver. Bom, além disso, isso é bullish ou bearish para o Bitcoin? Sendo bem sincero, nesse momento não tem qualquer tipo de impacto, bem neutro, não cria liquidez, não derruba yields, não força qualquer tipo de mudança na política monetária por parte do Fed. O Bitcoin, ele reage, né, basicamente a estresse, a quebra de crédito, colapsos, como também, é claro, ao quantitative easing que tanto esperamos aí para esse ano de 2026, quem sabe. Então o Fed já anunciou no final do ano passado que mês a mês já vai começar a comprar os mini títulos, né, como eles chamam, cerca de 40 bilhões de dólares, mas isso ainda não se especifica como um quantitative easing. No momento que isso ocorrer, a gente muito provavelmente vai ver um impacto direto na ação de preço do Bitcoin. Então, para que isso possa virar algo bullish, basicamente a gente tem que ver essa política se tornando algo ruim, trazendo de fato uma crise de crédito. Então a gente vai ver a redução de crédito, o consumo caindo, a inflação caindo, a economia desacelerando, os bancos apertando cada vez mais, o desemprego subindo e aí, claro, o Fed toma finalmente uma medida que ele entra com cortes e adiciona liquidez àqueles consumidores, adiciona liquidez ao americano comum. Então, isso acontecendo, aí sim a gente pode ver o Bitcoin reagindo a essa medida. Então, vi algumas pessoas falando a respeito dessa medida, quais seriam as consequências, mas nesse momento, sendo bem sincero, essa fala aqui por último resume muito bem pra gente. Isso é politicamente popular, economicamente frágil e monetariamente, até o momento atual, até que algo aconteça, irrelevante. Então o Bitcoin não reagiu a isso. Possivelmente amanhã na reabertura dos mercados a gente também não deve ver na S&P uma reação a essa fala até que de fato algo ruim aconteça aos mercados. Bom, agora que falamos um pouquinho sobre esse assunto, eu volto com vocês ao que nos espera para essa semana. Dados importantíssimos nessa terça-feira, veremos dados de inflação. O famoso CPI será divulgado nos Estados Unidos referente ao mês de dezembro, ou seja, a inflação ao consumidor. Nessa última semana vimos o mercado de trabalho com payroll, taxa de desemprego e agora é vez dos dados de inflação. Então, muito provavelmente a gente sim deve ver um pico de volatilidade no momento que esses dados forem divulgados, tanto na terça quanto na quarta-feira. Terça-feira é dados de inflação ao consumidor, quarta-feira dados de inflação ao produtor. Vale lembrar também que no restante da semana veremos o livro bege, dado importante que analisa a economia norte-americana de diversos aspectos e geralmente é divulgada antes, mais ou menos ali, 15 dias antes da declaração do FOMC, que deve acontecer no fim desse mês de janeiro. Portanto, principal dia dessa semana, como eu comentei, terça-feira, o restante dos dias dados complementares, falas de membros ligados ao FOMC. Afinal, muito em breve veremos o período de blackout se iniciando, então essa é uma das últimas semanas que eles podem
podem de fato se pronunciar, deixando pistas sobre qual será, claro, a medida de política monetária, como também a visão deles para os próximos meses. Por fim, e não menos importante nesse vídeo, para a gente falar um pouquinho sobre o mercado de criptoativos, por que os analistas dizem que a alta das criptomoedas no primeiro trimestre de 2026 pode estar de volta. Os motivos são dois. Vimos um grande reset na questão de alavancagem, ou seja, a alavancagem sistêmica caiu daquilo que era 10% em 2025 para 3%, observando que muito menos pessoas estão alavancadas. Esse excesso de alavancagem com certeza dificulta, uma recuperação sustentável do ativo, e agora que não temos, esse excesso de alavancagem, esse pode ser um ponto importante para a recuperação do Bitcoin. Outro ponto importante é que desde 2023, pela primeira vez, nós vimos o balanço do Fed, o balanço patrimonial do Fed voltando a subir, voltando a ficar verde aqui numa margem de 4 semanas, ou seja, de um mês. Então a gente pode observar que durante o ano de 2023, 2024, 2025 foram anos do Fed de retirar liquidez dos mercados, o famoso processo de quantitative tightening, ou seja, ele apertar o mercado, tirar a liquidez, não renovar os seus títulos e basicamente drenar tudo aquilo de liquidez que estava presente, com o objetivo de desacelerar a economia. Agora com a economia um pouco mais desacelerada, agora com o quantitative tightening praticamente ao seu fim, como já foi anunciado no fim do ano passado, é questão de tempo até que a gente veja o quantitative easing a começar, onde basicamente eles começam a acumular novamente ativos para dentro do seu balanço. Só com a medida que foi anunciada no final do ano passado de compras de mini títulos do governo americano mensais, a gente já começa a ver que de fato o balanço volta a subir e que a liquidez volta a estar presente. Lembrando que para o Bitcoin se mostrar em recuperação, a liquidez é necessária. E isso aqui com certeza é um primeiro grande ponto para essa recuperação do Bitcoin acima do patamar de 100 mil dólares. Dito isso, família, eu vou chegando ao fim do nosso vídeo de hoje, agradecendo você que ficou comigo até o fim desse vídeo, deixando o nosso próximo encontro marcado para essa terça-feira, onde eu devo trazer para vocês as atualizações, como também os dados econômicos que forem divulgados nessa data. Fico por aqui e até lá!